Olá, meninas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulher Informa. Eu sou a Polly Takal, host desse podcast, criadora do programa Mulher Informa, da plataforma Mulher Informa, que ajudou mais de 900 mil mulheres, atualizando os números aqui, que estou falando números antigos há muito tempo. Então, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é um espaço de conhecimento, de autoconhecimento, para ajudar você aí na sua jornada. E hoje temos um convidado especial. Eu coloquei uma lista aqui, hein? Rodrigo Jacobian Fernandes, médico radiologista pela USP, jogador de polo, ainda é jogador, né? Sim. Ainda é jogador. Fez especialização em Kundalini Yoga com David Shanahan. Eu não sei nem falar o nome. E que, inclusive, é um pesquisador que publica em revistas internacionais, né? Perfeitamente. Você vai falar mais sobre isso. E certificado em Medicina do Estilo de Vida pelo American College. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, Polly. Obrigado a todas que estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui com você, trocar uma ideia sobre Kundalini Yoga, meditação, medicina do estilo de vida. Obrigada mesmo. Gente, é o seguinte, conheci o Rodrigo jogando beach tênis, né? Não pode levantar a bola pra ele que ele, entendeu? Que ele faz ponto. Então, e ele me contou, né, um pouco, né, dessa trajetória dele, né, que é médico, depois, sempre na área do esporte ali, sempre jogou, né, e depois ele estava me contando sobre a Kundalini Yoga, que o mosquitinho picou você, né, e mudou todo, acho que foi um divisor de águas para você, talvez, na sua vida. Mas antes de falar da sua trajetória, eu queria que você explicasse para as meninas o que é o Kundalini Yoga, como que ele influenciou a sua vida. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Vou contar um pouco, eu acho que posso começar respondendo, mas contando um pouco da trajetória, porque o Kundalini Yoga apareceu numa época da minha vida que eu já meditava. Então eu comecei a busca logo depois de jogar os Jogos Pan-Americanos. Foi um desafio manter a Faculdade de Medicina da USP junto com a Seleção Brasileira de Polo Aquático. No final desse ano, que foi 95, já faz um certo tempo, faz umas 4 vidas já, eu me deparei com uma grande dificuldade de conciliar tudo isso, e se tivesse esse diagnóstico de burnout na época, com certeza eu estava nessa zona vermelha de sobrecarga. E aí, no ano seguinte, eu comecei o internato, que aí foi um desafio maior, eu tive que reduzir minha atividade esportiva. O internato já é especialização? Já era Não, ainda não. O internato é o quinto são os quinto e sexto anos da faculdade, onde a gente passa no hospital, já é muito mais prático. E naquela situação, eu busquei ajuda para conseguir levar adiante tudo aquilo que eu tinha vivido até então. E aí, fiz terapia na época, que isso na época era uma coisa, né? Fazer já terapia. Era existia muito preconceito ainda, né? Sim, ainda estou falando do século passado, né? 95, 96. E aí, Polly e todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo, eu, dentro dessa trajetória de fazer terapia, de me cuidar, ainda, né, na visão alopática da história, eu me deparei com estudos de meditação. E eu comecei a meditar autodidata, vamos dizer assim. Eu me deparei com uma revista que na época era super interessante, que chama-se Vida Simples. Já trabalhava como radiologista na época que apareceu essa história na minha vida, depois do internato. E aí eu li sobre na revista uma indicação de um livro que se chama O que é Meditação, da Sandra Rosenfeld, uma autora carioca que falava sobre mindfulness. E aquilo fez muito sentido para mim. A hora que eu sentei, li o que ela propunha de exercício, fiquei encantado, assim, no primeiro momento que eu fiz uma prática simples, relativamente simples de meditação, eu me encantei. E aí eu comecei a meditar diariamente. Isso foi o começo dessa história. Para chegar nisso, eu li sobre budismo, eu li sobre outras práticas, pratiquei um pouco de Hatha Yoga e me deparei com o mindfulness e comecei a praticar. E foi muito legal. E aí foi onde virou a chavinha pela primeira vez. Depois me formei, acabei toda a faculdade, acabei toda a residência, e a minha esposa, que você conhece,
ela também é médica, nós nos conhecemos no primeiro ano da faculdade. Nesse desafio do internato, ela já estava do meu lado, me ajudou bastante. E, resumindo a história, nós fomos a San Diego estudar. Ela foi fazer o doutorado dela em neuroradiologia e eu fui fazer um Research Fellow da minha área de radiologia ortopédica, já meditando. A Maria da Graça. Maria da Graça, sempre esqueço o segundo nome. A Maria da Graça também medita? Não medita. Sério? Ela é uma cientista daquelas, ela não medita regularmente, já fez algumas práticas, mas ela não medita regularmente. Ela não medita regularmente. Ela foi para o lado muito mais acadêmico e da cognição. Legal. E aí a gente tem, ela sempre me apoiou muito, até a história que eu conheci o Kundalini Yoga, que é o David Shanahoff. Eu acho que vale a pena contar, porque foi muito interessante. Bom, estávamos nós em San Diego, eu estudando radiologia ortopédica, um Research Fellow, e ela estudando neuroradiologia, o doutorado dela foi em ressonância magnética funcional. E aí, eu meditando, eu tinha trocado alguns e-mails com a autora do livro, a Sandra Rosenfeld, a Carioca. Uhum. E ficamos trocando alguns e-mails. Olha, eu gostei muito das práticas, gostei muito do seu livro e tal. Dado um tempo, lá em San Diego já, bastante sobrecarga de estudo, de publicações e fora do país, longe do clube que eu gosto tanto, longe do polo aquático, longe dos amigos. Eu comecei não consegui meditar muito bem, começou a me perturbar um pouco. E aí eu mandei um e-mail para Sandra, falei, Sandra, eu estou aqui na Califórnia, você acha que eu posso fazer alguma coisa diferente, de prática e tal? Eu queria que ela desse alguma luz em relação à mudança da minha prática meditativa que eu fazia até então. E ela falou, olha, Rodrigo, procura por aí, está na Califórnia, né? Procura que você vai encontrar. Aí é um lugar que muita coisa chegou. E foi incrível essa dica que ela deu. Entrei na época, imagina, Polly, ela... Tinha Google? Uma pergunta. Tinha Google, mas, por exemplo, você logava num computador, não tinha smartphone. Era discada a internet? Eu estou dizendo, não, já não era. Já não era. A primeira vez que eu morei na Califórnia jogando polo foi em 96. Tranquei a faculdade por um tempo. E lá era internet discada, eu tinha que pedir autorização para entrar numa secretaria e tal. Isso foi em 96. Foi um evento muito interessante na minha vida. Por conta dos Jogos Pan-Americanos eu tive um contato. Um amigo meu tinha jogado lá num college perto de Santa Bárbara. Eu acabei indo e foi incrível isso. Mas fica para outro dia essa história. Voltando na história do Kundalini Yoga, eu entrei, não foi no Google. Aí que é uma história legal. Eu entrei no PubMed, de publicações médicas indexadas, de revistas indexadas, e coloquei... Deixa eu só explicar para as meninas, e elas não sabem o que é, né? Quem não é da área da saúde, provavelmente não sabe. PubMed é onde a gente faz pesquisas na área de saúde, em geral, até, né? Por exemplo, a nossa plataforma é tudo embasado em evidência científica. Então, tudo isso a gente busca, né, em plataformas como a PubMed, que ali a gente tem revistas do mundo inteiro, que são revistas, vamos falar assim... Indexadas, mas como que a gente pode falar de uma forma simplificada? Que tem um critério científico apurado. Isso, exato. Assim. Um critério científico apurado para que a gente possa trazer aquela pesquisa lá que fizeram para a prática para vocês e assim por diante, né? Então, o PubMed que ele está falando é isso. E aí, no PubMed, em 2004, chegamos no ano de 2004, no PubMed tinha algumas publicações sobre meditação. Uma delas era do David Shanahoff, numa revista indexada de psiquiatria. Eu falei, nossa, fiquei surpreso. Sim. E eu li um artigo dele. No final tinha um e-mail dele, mandei um e-mail. Falei, olha, eu queria entender um pouco mais sobre essas práticas. Eu li sobre um artigo na psiquiatria e tal. Resumindo a história, ele estava a 400 metros de distância de onde eu estava. Eu trabalhava no VA Hospital, dentro da Universidade da Califórnia de San Diego, e ele trabalha ainda hoje no Instituto de Ciências Não Lineares da Universidade da Califórnia de San Diego, no mesmo campus, a 500 metros de distância. No final do dia, marquei com ele por e-mail, no final do dia fui conhecer o David, que é uma figuraça. Sim. Gente, tem vídeos desse cara na internet. Depois ele a gente figura, um cara extremamente competente, leva à risca os ensinamentos do Kundalini Yoga, que é uma prática indiana, respondendo a sua pergunta, é uma prática indiana, que ela veio do noroeste indiano, e nessa vinda para o ocidente,
ela trouxe... É uma prática meditativa, basicamente, mas ela tem uma prática de respirações, que são os pranayamas, de meditações que usam muitas vezes mantras, e tem um movimento físico e posturas também, além de técnicas de relaxamento. Então, é uma prática bastante completa, mas muito voltada para a meditação. Quando fala de yoga, as pessoas já imaginam alguém fazendo uma pose difícil, uma postura, um asana complicado. E o yoga vai além disso, né? O yoga vai, além da questão física, vai muito na parte meditativa. Yoga é meditação. No final do dia, yoga é meditação. É que acabou que quando veio para o Ocidente... Fitinizaram, acho que... Algumas linhas fitinizaram, outras fazem uma aula de ginástica e acende um incenso e chama de yoga. Nada contra, eu acho que mexer o corpo é sempre muito bom, mas tem linhas e linhas de yoga e meditação. E o Kundalini Yoga nada mais é do que uma prática integrada de meditação e exercícios. Então vamos lá. Mantras, e esses mantras vieram emprestados do sikhismo. É importante esclarecer porque muita gente faz confusão. Não é ligado à religião. Isso, que eu ia perguntar aqui. Tem alguma coisa ligada à religião, à espiritualidade, alguma coisa do tipo? Então, essa pergunta é capciosa, porque religiosidade e espiritualidade nem sempre são a mesma coisa, né? Então, eu costumo dizer que a prática da meditação, por si só, é uma prática que coloca a pessoa, o praticante, em contato consigo mesmo, em contato com o mistério, com o misterioso. Isso faz parte de uma prática meditativa. Mesmo o mindfulness, que veio lá, Kabat-Zinn, e veio tem um fundo do budismo. É que acabou, não vamos falar disso, vamos trazer para a prática, e o Kundalini Yoga também teve isso. Ele é uma prática que tem as posturas, movimentos. Tem muitas práticas de pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Pranayamas são os exercícios respiratórios, exercícios respiratórios. Tá. É um jeito técnico de falar o que é um exercício respiratório dentro do yoga, que é o pranayama, que foi onde eu me debrucei muito no estudo dos pranayamas. E ela acabou pegando emprestado do sikhismo alguns mantras. O mestre que trouxe, tem uma certa polêmica, aquelas coisas todas que quase todas as linhagens aparecem, algumas controvérsias. O mestre que trouxe, ele trouxe junto os mantras. E eu, voltando para o David Chanahoff, que era um cara já em 2004, publicava na literatura médica sobre o assunto, eu entrei nessa linha. Eu era um acadêmico, sou um acadêmico, e estava lá fazendo pesquisa como radiologista, e eu entrei por essa porta da academia, da ciência. E foi onde o David me chamou. Tivemos uma relação muito interessante, porque ele me ensinou algumas práticas que no primeiro dia eu já me encantei. E em 10 dias eu estava assim, em lua de mel com o Kundalini Yoga, e assim eu vivi alguns anos, e eu estou praticando há 20 anos e alguns meses, todos os dias, o Kundalini Yoga. Todos os dias. Gente, isso que é consistência. A consistência é importante, é um desafio, mas é importante porque a gente mantém a mente e o corpo sempre atualizado, vamos dizer assim. Uma pergunta. O que você, vamos falar assim, eu não sei se é essa palavra, que você, com que você mais se surpreendeu, vamos falar assim, com o seu corpo, com sua mente, com o seu humor, sei lá, em relação à prática? Porque quando a gente, sei lá, né, eu sou leiga no assunto, né, como muitas das nossas ouvintes aqui hoje, e quando você fala em meditação, eu tenho uma impressão, né, de que para eu meditar eu já tenho que ser meio zen, né? A gente tem isso na cabeça, não sei vocês, meninas, às vezes eu já penso, eu tenho que ser meio zen, eu sou muito ansiosa, eu sou muito virada no girar, eu não vou nem conseguir, a gente já vai com essa mentalidade, né? E eu sei, você vinha do esporte e tudo mais, então também, você tem um agito adicional ali, né? Mas como você consegue ter essa consistência? Quando você consegue ter essa consistência, eu imagino que você sente no dia a dia, no final da prática, cada prática, essa diferença ali em você. Eu vou te responder e depois eu vou voltar naquela pergunta da espiritualidade e religiosidade.
Mas é uma pergunta muito boa, Polly, porque é muito comum as pessoas chegarem e falar assim, eu não consigo. Tem uma questão que foi, quando veio para o Ocidente, em algum momento teve um conceito que entrou como uma verdade absoluta, que é meditar é não pensar em nada. Isso é um erro. Esse é um conceito errôneo, porque a meditação é um estado da mente e é uma prática, é um exercício, mas não é ausência de pensamentos. Isso é muito importante ser esclarecido. Legal. Porque as pessoas imaginam que vão meditar e vão ficar sem pensamentos e vão entrar num estado diferenciado, no nirvana. Eventualmente, essas sensações, essas experiências podem acontecer. Mas não é o objetivo da prática. E você não vai conseguir, mesmo bastante inveterado, você bloquear os pensamentos, ficar sem pensamento. Então, isso é importante. Segundo, as pessoas agitadas, sim, podem e provavelmente devem meditar. As pessoas que mais precisam, no caso. Imagina, né? Você acabou de trazer. Eu lá, voltando aos meus 20 anos, treinava polo 3 vezes por dia, ia para a faculdade, ia na balada. Imagina, a agitação que não era a minha vida até então. E aí eu acabei conhecendo o Kundalini Yoga e para mim, o Mindfulness foi muito legal. Eu acho que o Mindfulness é incrível, até pela literatura médica que trouxe muita evidência, pela facilidade que chegou no Ocidente e muitas pessoas praticam. Eu sou muito... Qual a diferença? Depois, então, eu acho que eu vou já falando, porque eu, nesse momento mais agitado, e eu trabalhei na psiquiatria do HC com transtornos ansiosos. Então, as pessoas ansiosas já falavam assim, nossa, não vou conseguir. Né? E a gente trabalhou numa pesquisa com transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade. Para mim e para as pessoas que acham que não conseguem, uma ferramenta que me ajudou muito foi o mantra, que é um som que você repete, você entoa, sente a vibração, e a linha que a gente usa de meditação é uma meditação estruturada. O que quer dizer isso? Ela tem uma estrutura física, ou seja, posturas de mãos, que são os mudras ou mudras, postura física, sentado na cadeira, no chão, seja onde for, ou, enfim, tem uma postura do olhar, muitas vezes focado aqui, muitas vezes focado aqui, às vezes focado aqui, às vezes focado aqui. Tem um foco do olhar. Além disso, foco na respiração e muitas vezes tem um mantra. Então, tem vários detalhes onde a gente prende a atenção em cada um dos detalhes. E isso facilita, pelo menos para boa parte das pessoas, facilita o processo de você focar a mente em algo, e o focar é mais importante do que o algo, porque a meditação, no final do dia, é uma mente focada. Entendi. Entendeu? Então, já uma diferença são o uso dos mantras. Outra diferença é essa estrutura. Mudras, posturas. Então, ela é uma prática diferente por esses detalhes. E aí vocês podem imaginar que você está praticando, focando a atenção em algo, no caso, na postura física, na postura das mãos, na postura do olhar, na respiração e eventualmente num mantra, e aí entra um pensamento. E é possível e é provável que vai entrar um pensamento. Qual que é o exercício? Você perceber que entrou o pensamento. Já está meditando. Você está observando a sua mente e percebeu que entrou um pensamento. Segundo, aceitar que entrou um pensamento. E como é que aceita? Ninguém falou que você deve ficar sem pensamentos. Então, por exemplo, estou aqui fazendo um mantra numa postura e entrou um pensamento, preciso buscar meu filho na escola. Um exemplo objetivo e claro. Se você se preparou para meditar no horário que você vai poder meditar, naquele horário você não precisa buscar o filho na escola, você não precisa ir ao supermercado, você não precisa fazer nada. Você separou aquele tempo para meditar. Então, aquele tempo você tem o direito de meditar. Daí você percebe, fala, preciso buscar meu filho. Não, mas não está na hora. Então, você aceita que aquele pensamento entrou, volta a prestar atenção no que está sendo pedido pela prática, e assim vai. Alguns dias, a sua mente vai estar mais tranquila, brigando menos, saindo menos do foco.
Outros dias vai ser uma guerra, ele sai e você traz de volta. E o Mindfulness usa isso. Você, com gentileza, você percebe que a sua mente foi lá no colégio e traz de volta para aqui, para o agora, para a prática, para a respiração, para o mantra. Isso é um exercício e por isso a consistência. Alguns dias vão ser mais fácil de você trazer de volta, outros dias não. E nem por isso um dia foi melhor que o outro, ou um funcionou, o outro não funcionou, porque é uma prática, é um exercício, uma constância que com o tempo isso vai acontecendo. E tem um efeito, acredito eu, né? Eu queria que você contasse. E tem um efeito agudo, provavelmente, e crônico da prática contínua. Sim. Né? É o efeito imediato e a gente usa alguns números, tá? Imagina que a ciência do yoga é um pouco empírica, né? É um pouco... não é tão objetiva. Mas, por exemplo, tem um número que a gente usa na nossa prática que o tempo que você praticou, você vai colher o fruto mais ou menos 10 vezes daquele tempo. Tanto que os yogis antigos, e até o David, que era um cara que me ensinou muita coisa, sugere que você pratique por 2 horas no começo do dia para você cobrir as 24 horas do dia. Mas isso é inviável no dia a dia, até porque... por 2 horas? Por 2 horas. Tá. Quando a gente vai em retiros e quando a gente tem práticas em retiro, que você está lá para isso, o começo do dia é um sadhana, uma prática de cerca de 2 horas e meia. E aí você cobre o dia inteiro. Mas... nós somos yogis do cotidiano. Né? Nunca deixei de ser médico radiologista, não deixei de jogar polo aquático e ser pai de família, pagar conta, que, aliás, os boletos chegam, né? Pagar imposto. E aí, a prática vem para inserir no dia a dia. Então, somos yogis do cotidiano. Os próprios ensinamentos falam, continue no cotidiano, para você saber que é legal se retirar de tempos em tempos, ir lá para a natureza e tal. Super legal, super saudável, mas a ideia é que pratiquemos no dia a dia. Então, eu costumo dizer muito isso. Você tem quanto tempo para meditar por dia? E quanto que seria o mínimo? Assim? Não tem. Não tem? Se eu falar assim, eu consigo 3 minutos hoje. Vamos trabalhar por 3 minutos. Originalmente, os yogis, né, da raiz falariam que não, você tem que ter um tempão. 3 minutos, são várias técnicas de 3 minutos já ajudam. Então, assim, muitas vezes eu trabalho de forma customizada, onde a pessoa fala assim, olha, eu tenho 15 minutos, vamos trabalhar com 15 minutos. Eu tenho 5 minutos, vamos trabalhar com 5 minutos. Então, é isso, assim, resumidamente. Na espiritualidade, a gente não é ligado a uma religião, mas você tem esse contato. E uma coisa que me ajudou muito, né, nessa trajetória foi abrir um espaço para ter contato comigo mesmo. É um autocuidado. E autocuidado é importante ser dito para vocês todas. Autocuidado não é passar creme. Não é só isso. Apenas. Mas a gente vive num contexto, né, eu acredito nisso, a gente vive num contexto onde falar de autocuidado é da culpa, né? Porque como é que principalmente as mulheres, mães, e não necessariamente mães, mas mesmo no nosso mundo cotidiano, as pessoas acham que se você vai parar para se cuidar, tá errado. Rola uma culpa. Rola uma culpa. E autocuidado não quer dizer eu primeiro. Quer dizer eu também. Essa é uma frase que eu li uma vez de uma colega e amiga da medicina do estilo de vida, Slay, que faz todo sentido, não quer dizer eu primeiro, quer dizer eu também. Se você quer estar bem para ajudar alguém, seja lá quem for, comece cuidando de você. Né? Muito boa essa frase, hein? Eu adoro, estou parafraseando a Slay. E aí, quando a gente começa o autocuidado, as coisas começam a melhorar um pouco. Faz sentido você falar, vou guardar aqui um tempinho para meditar, ou seja lá qual for o autocuidado. Fazer uma atividade física, se cuidar, cuidar da pele, seja lá o que for. Mas nesse contexto a gente está falando de meditação e yoga. Então acho que é mais ou menos por aí. Pô. E deixa eu fazer uma pergunta que nem está aqui no script, que é o seguinte. Você falou que
né, você vem da área acadêmica, né? O seu, vamos falar assim, o seu mestre, né? O David Shanahoff, também da área acadêmica. E o que vocês, pesquisando e estudando, viram que a Kundalini Yoga poderia ajudar nós, réis mortais, aqui? Eu acho que é muito, muito legal porque, primeiro, né, Polly, contextualizando, você imagina, eu voltei para o Brasil em 2005, já faz 20 anos. E eu tive um contato intenso com o David. O David é um cara muito intenso. Eu tive um contato intenso com o David e quando eu voltei ao Brasil, ele falou assim, nós vamos trabalhar juntos. Não foi uma conversa, foi uma ordem. Entendeu? E quando eu cheguei, eu bati na porta de alguns colegas, amigos, professores da Faculdade de Medicina da USP e da Psiquiatria. E não rolou um preconceito? Então, para a gente conseguir entrar fazendo pesquisa, foram mais de 3 anos para passar no comitê de ética, naquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque 20 anos depois, com várias evidências acadêmicas e científicas publicadas fora do Brasil? Fora do Brasil. Inclusive o nosso foi publicado na Frontier Psychiatry, que é uma revista de impacto. Hoje, a gente não precisa mais se preocupar com as evidências. Já está mais do que provado que a meditação faz bem. E faz bem por quê? Né? Acho que essa é a sua pergunta. Isso. Faz bem por vários motivos. Primeiro, que uma mente que medita, muitas vezes ela entra no agora. Uhum. Esse é o objetivo, né? Esse é um dos objetivos. Tá. Essa é uma consequência eventual, não é sempre. Eu meditei, agora eu estou aqui. Mas o fato de você estar presente já faz toda a diferença. Primeiro, que diminui a ansiedade. Porque a ansiedade é saudável que tenhamos ansiedade para a gente viver, se desenvolver e tudo mais. Porém, o que a gente vive hoje, com esse monte de informação, com esses aparelhinhos terríveis e tudo mais, sem contar tudo que a gente está vivendo, a gente antecipa demais as coisas. E a ansiedade, às vezes, acaba sendo patológica, acaba sendo exagerada, porque a gente antecipa demais. Uhum. E quando a gente está aqui, presente, você reduz a ansiedade. O mesmo acontece com os sintomas depressivos, que estão muito ligados a por que eu fiz assim, como é que foi, ligados ao passado. Então, uma das questões é quando você se entrega para o momento presente, e a meditação ajuda nisso, estou seguro que ajuda por experiência pessoal e profissional, você acaba automaticamente reduzindo a ansiedade e depressão. E isso aumenta contentamento, aumenta presença, aumenta foco. Se você aumenta foco, você aumenta atenção. Se você aumenta atenção, você aumenta a memória, porque você prestou atenção. E você acaba tendo uma performance cognitiva melhor, porque você prestou mais atenção. Então, na minha prática como radiologista, ficou evidente no começo da história já que eu estava mais atento. E é um exercício de atenção. Tem que olhar os detalhes de cada imagem. Então, isso é um você percebeu de imediato, assim. Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, como eu consigo prestar atenção? Para ler. Bem antes, nos meus 20 anos, eu tinha dificuldade para ler. Para parar e ler. Lógico que eu lia, estudava, mas tinha dificuldade. Depois que eu comecei a meditar, ficou mais fácil. Entendi. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Manter a prática, manter a regularidade. Mas é mais fácil prestar atenção. E quando você presta atenção, a vida melhora. É igual ao exercício, né? A gente treina e se adapta. O nosso corpo se adapta. Animal. Isso e a prática meditativa, né? Seja Kundalini ou qualquer outra, né? Não sei. Mas especificamente, né? A Kundalini, que você tem mais experiência. Como você vê essa prática no sentido de ajudar as mulheres que você já conhece, assim, né? Principalmente a gente tem um público, assim, especialmente de mulheres 40 a mais, assim.
E como você vê esse benefício para esse público? Ótimo. Eu vejo da seguinte forma. Do mesmo benefício que é para a população geral, é para esse público. Primeiro, porque vai dar mais autoconhecimento. E as pessoas, nesse público, passam por transformações significativas, hormonais, de próprio encarar a vida como ela é, e o envelhecimento como ele é. Uhum. E ajuda nesse sentido de reduzir um pouco a ansiedade em relação ao envelhecimento, em relação à transformação hormonal. Uhum. Não faz às vezes de uma eventual reposição, não faz às vezes de uma atividade física, que você sabe melhor do que eu a importância de uma atividade física em todas as fases da vida, mas a importância nessa época de cuidar do sono, porque essas pessoas sofrem com transtornos de sono, Sim. porque o corpo está em mudança, é uma mudança bastante importante. E aí ajuda nesse momento de transição, ajuda na questão do sono e ajuda na questão da ansiedade. Só aí já são vários ganhos. Legal. Né? Eu acho que é por aí. E a se conhecer e aceitar. A vida é assim, a gente envelhece, a gente nasce, cresce, desenvolve e morre. É a vida. Desculpa se eu contei uma novidade, a gente morre, gente. O ser humano tem o hábito de morrer. Então, até para isso, eu acho que é uma... eu costumo dizer, Polly, que quando a gente medita, ou quando o meditador encara a meditação de uma forma corriqueira, a gente acaba abrindo um pouco de espaço para o desconhecido. Tá. Isso é do desconhecido, é místico, não estou falando de esotérico. Tá. Você sabe que eu sou bem acadêmico. Sim. Mas abre para o desconhecido. Aí tem a ver com a espiritualidade. E eu acho, a minha sensação, depois de 20 anos meditando, é que é saudável você abrir um pouco de espaço para o desconhecido. Não que o desconhecido passe a ser conhecido. Uhum. Também é outra coisa que as pessoas acham que vou meditar, vou descobrir. Não vai descobrir, não sei o que vai descobrir. Sei lá, descobre um monte de coisa, mas não sei exatamente que. Não, é assim, você vai ter contato. Vou frasear de novo, vou colocar de outra maneira. Você cria uma relação com o desconhecido, isso é saudável. Isso diminui muito os medos, as fobias, e é uma fase bastante complexa. Né? A fase que eu vivo hoje, que a minha esposa vive hoje, é uma fase bastante complexa. E as mulheres passam por esse processo da menopausa, da questão dos hormônios. O homem também passa, mas a mulher é mais acentuado. E passa por essas aflições. E eu acho que reduz um pouco desse receio, desse medo. A gente aceita um pouco mais. Legal. Acho que já ajuda. Eu acho que é por aí. Maravilhoso, E, né? e, sobretudo, diminui a ansiedade, de uma certa maneira. E se reduz a ansiedade, a gente já vive bem melhor. Já resolveu 90% dos nossos problemas, né? E aquele ataquezinho na geladeira diminui. Eu não sei as minhas em casa, mas tem momentos que eu fico tão ansiosa, e nem cheguei na menopausa ainda, mas eu fico tão ansiosa que eu não consigo fazer exercício. Sabe quando você tá com tanta ansiedade? Não sei se alguém já sentiu isso. Que começar a fazer um exercício que é uma coisa que eu adoro, já me causa mais ansiedade. Eu não sei explicar. E eu preciso me acalmar para conseguir me exercitar às vezes. Como você faz isso? Respirando. Respirando. A gente tem um ensinamento que é: o corpo segue a mente e a mente segue a respiração. Legal. Então, e é mais fácil você controlar a sua respiração do que a sua mente. Sim. Mais fácil, teoricamente. Porque às vezes Porque a mente, como diz os nossos queridos amigos indianos, a mente é a nossa melhor amiga e a mais cruel inimiga. Então, e é um exercício mesmo. Eu, quando fico ansioso, eu gosto de caminhar, andar, fazer atividade, entrar na água, nadar. Me ajuda.
Mas a prática diária das respirações, no começo do dia, eu prefiro fazer no começo do dia por vários motivos, já me traz essa sensação no começo do dia. Eu sei que a coisa começou a desandar. Se eu fizer um breakzinho, fizer uma respiração mais lenta, mais profunda, eu vou resgatar aquela sensação. Então, eu profilaticamente medito de manhã. Aí, a cada 1 hora, no máximo, do meu dia a dia, eu paro, levanto e respiro. Gente, que disciplinado. Eu uso esse negocinho aí, esse negócio. Pra te avisar. Pra me avisar, ó, deu tempo. Eu ponho 45 minutos, que é o tempo que eu consigo focar na minha atividade. Teoricamente menos, mas eu consigo focar até 45. Aí ele avisa. Se naquele momento eu consigo fazer uma pequena pausa, eu faço. Legal. Então, trabalho numa sala escura, com um monte de computador avaliando imagem. Ele apita e fala, se a primeira brecha, eu vou levantar. Aí eu levanto, ando de escada, vou no térreo, olho para o céu, dou uma respirada. Aí eu vejo um pouco meu telefone se tem alguma mensagem importante. Respondo em pé. Volto de escada para minha sala. De novo, mais 45. Esse pequeno, e não precisa ser 15 minutos, são 5 minutos. Sim. Às vezes até menos. Às vezes o tempo do cigarrinho, galera. O pessoal que fuma. Então, ao invés do cigarro. E os caras, olha só que legal. Os caras saíram pro respirando. Existem trabalhos de desintoxicação de fumo e outras... com práticas de respiração. É sério? É. Da pessoa largar o vício... Substituir o vício do cigarro ou de outras drogas... Pela respiração consciente. Que loucura. Então, é mais ou menos... O tempo do cigarrinho, você vai lá e... Oxigena. Sem o tabaco. Sem o tabaco. E ajuda. Que legal. E às vezes coisas simples. Inspira, segura um pouco, solta o máximo que der. Porque a expiração... É o mais importante, É né? o mais importante. Principalmente nesse contexto. No contexto da ansiedade, da agitação mental, você diminuir o ritmo da respiração. Eu vou chutar alguns números aqui. No dia a dia, a gente deve respirar em torno de 20 vezes por minuto. 15, 20, 25, depende de cada um. Quando a gente começa a ficar mais agitado, isso aumenta. Se você entra numa crise de pânico, isso dispara. Que a pessoa hiperventila. Né? Exatamente. Então, se você diminui o ritmo da respiração, e aí eu vou para o outro extremo, uma respiração yógica completa é 1 por minuto. Senhor! Se normalmente a gente faz de 15 a 20, 1 por minuto? 1 por minuto, você pode dividir em 3, 20 segundos inspirando, 20 segundos retendo e 20 segundos expirando. Ou você pode dividir em 4, 15 segundos inspirando, 15 segundos retendo, 15 segundos expirando e 15 segundos retendo sem ar. O David me plantou um desafio para eu poder levar a prática para dentro da psiquiatria, ajudar as pessoas ansiosas com transtorno obsessivo compulsivo, uma prática respirando pela narina esquerda apenas, 15 segundos cada fase, por 31 minutos. Nossa. Por 120 dias seguidos. As pessoas mantiveram? Então, é difícil. É dificílimo. Muito. Eu demorei mais. Eu, sim, tenho uma capacidade aeróbica razoável, né? 41 anos jogando polo aquático. Eu tive muita dificuldade para atingir os 15. Então a gente começa com... Vocês entenderam, meninas? Explica de novo para elas devagar. Eu não quero colocar esse desafio para as pessoas. Eu acho que só para contar aqui que é uma respiração yógica. Ou são 4 tempos de 15 segundos. Você inspira em 15, segura o ar 15 segundos, o ar preso no peito. Expira em 15 segundos e segura o ar fora do peito por 15 segundos. É bastante difícil, mas eu estou dizendo para dar um exemplo de um extremo e de um outro extremo onde está aqui a pessoa desesperada com a síndrome do pânico. Então, qualquer coisa no meio do caminho vai te ajudar. Então, se você respira e enche o pulmão
E quando você insufla todo o pulmão, uma coisa super curiosa, não sei se as pessoas vão saber disso, mas quando você insufla os alvéolos aqui, principalmente do ápice pulmonar, você dispara um sinal do nervo vago, do nervo parasimpático de relaxamento. Só de você, não é para você insuflar e explodir seu pulmão, mas só de você expandir adequadamente o pulmão, que a gente não faz no dia a dia, você tem esse efeito barométrico, que aumenta a pressão nos alvéolos e estimula o sistema nervoso central a te trazer relaxamento. Primeiro ponto. Segundo, você diminui o fluxo, o ritmo da respiração. Que seja, vamos dizer, 4 por minuto, 5 por minuto. Não precisa ser 1 por minuto, porque é realmente muito difícil. Tá todo mundo tentando agora, você sabe, né? Aí você respira, enche o peito, dá mais um golinho, segura alguns poucos segundos e solta muito devagar pelo bico da boca. Essa é uma respiração que chama-se respiração cíclica. Ela é muito simples e muito eficiente. Então você inspira suave, aí você inspira um pouquinho mais só para expandir o pulmão, sem exagero, sem ficar roxa no caso. Segura um pouquinho e solta muito lento e muito profundo e completa pelo bico da boca, porque você diminui o ritmo. Se você fizer, você expira muito rápido. Se fizer isso 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, você já vai trazer uma resposta de relaxamento. Primeiro, por causa da questão do alvéolo. Segundo, que você diminui o ritmo da respiração. Como eu disse para vocês, o corpo segue a mente segue a respiração. Se você diminuir o fluxo, diminuir o ritmo da respiração, diminuir de fato a velocidade da respiração, você diminui o fluxo de pensamentos, diminui a intensidade da loucura que a gente vive. E terceiro ponto, a expiração que você falou. A expiração é fundamental para você trazer esse relaxamento. Então, na dúvida, está em dúvida, expira. Está na dúvida, expira. Eu estou seguro, Polly, se você parar alguém aqui no elevador, aqui na rua, saindo daqui, e fala assim, calma, respira fundo. A pessoa puxa e segura. É muito provável que faça assim. Esquece da expiração. Talvez a gente deveria falar assim, calma, expira fundo. Porque a gente Solta prende, lá. né? A gente fica aqui mais tenso, né? Então a ideia é expirar. Então nisso ajuda bastante. Coisa simples, não precisa ser nada muito mirabuloso, né? E tem um efeito de, vamos falar assim, de nos equilibrar emocionalmente muito imediato, né? Isso é muito legal. Rodrigo, vamos lá. Tem outras perguntas aqui, podemos? Podemos. Você falou aqui no começo, né, sobre medicina do estilo de vida. Né? E daí como que tudo isso se junta? Uau! Eu já tive minha lua de mel com a minha esposa, já tive minha lua de mel com o Kundalini Yoga, já tive minha lua de mel, agora estou na lua de mel com medicina do estilo de vida. Eu vou ser sucinto para a gente otimizar o nosso tempo e o tempo das nossas ouvintes. A minha trajetória rapidamente foi assim, eu fui um esportista, um atleta. Fiz medicina pensando na saúde, pensando em trazer saúde para a população. Só que na faculdade a gente aprende doença. E a medicina do jeito que ela é hoje, ela é baseada em doença, em procedimentos, em diagnóstico e tratamento. Não tem nada de errado nisso, desde que não se esqueça da saúde. Né? Porque a gente precisa fazer diagnóstico e tratamento, desde que adequadamente. E eu fui muito bem treinado para isso, diagnóstico e tratamento. Em dado momento da minha trajetória, eu falei, eu quero trabalhar com saúde com atleta. Na época, 95, 96, 97, não existia medicina esportiva. A medicina esportiva era um ramo da ortopedia. Era ligado na ortopedia. Inclusive, não existia. Inclusive mesmo lá na USP, né? Eu fiz vários... Quando eu entrei na faculdade, fiz vários cursos lá de medicina esportiva. Era tudo virado na ortopedia. Que acaba sendo, em última instância, muito traumatologia esportiva. Isso. Que é traumatologia, que a pessoa se lesionou, machuca teve um no trauma, né? E no esporte ou em qualquer outra atividade
né? Mas que teve um trauma ali e aí vai ser tratada em relação àquele trauma. Né? Isso, uma lesão de ligamento, uma lesão de tendão, uma lesão muscular, que a gente vê bastante. Aí, em dado momento, eu tive que optar entre fazer ortopedia ou eu gostava da radiologia. Minha mulher foi na frente, porque a gente entrou junto, eu parei para fazer, para jogar polo fora. Parou para ficar brincando de falar quase na Califórnia, pegando onda. Pô, pegando ondas. Foi ótimo. Jogou e muito. Ela já era radiologista. Meus pais são médicos e são neurologistas, mas começaram a história da imagem, da neuroimagem. E eu gostei da ideia da radiologia. Para fazer radiologia ligada ao atleta. Radiologia ortopédica, que é o que eu faço até hoje. Então, esse foi meu caminho. Aí já contei da meditação. A meditação entrou na minha vida com tudo. Primeiro como praticante, segundo como pesquisador e terceiro como um professor de meditação. E aí como é que juntava tudo isso? Existe a medicina integrativa. Quando eu fiz isso tudo, eu trabalhava no Fleury. Depois eu fui trabalhar no Einstein. No Einstein foi criada a medicina integrativa. Eu estava no começo da medicina integrativa do Einstein. Depois eu fui para o Sírio. Faz 14 anos e alguns meses que eu fui para o Sírio. Também já existiam os cuidados integrativos. E aí eu levei a meditação dentro dos cuidados integrativos. Legal. Foi onde encaixava, mas eu nunca me debrucei no estudo da medicina integrativa. Por vários motivos, mas eu nunca me debrucei na medicina integrativa. 2020, pandemia da Covid, comendo solta, eu trabalhando no hospital, porque a gente ia presencial, encontrei um raro encontro com quase ninguém, mas encontrei um grande amigo, cardiologista, que é meu cardiologista, inclusive, que é o Henrique Greenberg. E ele era um entusiasta da meditação, e a gente trocava muitas figurinhas. E ele me encontrou no hospital e falou assim, Rodrigão, você já ouviu falar de lifestyle, medicina de estilo de vida? Eu falei, não. Olha isso. E me deu o contato da American College. E aí eu me encantei, Polly, porque aí faz todo sentido. Tudo que eu sempre quis está dentro da medicina do estilo de vida, que são 6 pilares. Atividade física. Não preciso contar que desde os 6 anos eu sou praticante de atividade física, ou até antes, né? Com 6 anos meu pai me deu uma raquete de tênis, eu fui jogar tênis. Dos 6 aos 11 anos eu joguei tênis. Seu pai, sua mãe são atletas também, não? Todos jogavam tênis em casa. Tá. E sempre, meu pai hoje tem 83 anos, joga tênis quase diariamente, malha, faz pilates. Que legal, gente. Minha mãe sempre foi ativa, mas não é uma esportiva, ela é esportista. E em casa todo mundo jogou, meus irmãos também eram praticantes de atividade física, e ainda são. A minha irmã precisa um pouco mais de incentivo. Incentivo, como chama a irmã? A Luciana. Luciana, Luciana, vamos lá, Lu. A Lu merece um incentivo. Galera, vamos lá mandar um incentivo pra Lu aqui, por favor. E aí, Polly, veio esse pilar da atividade física, que aí a gente pode ficar horas e horas. Mas peraí. Quais são os 6 pilares? Então, exercício, atividade física, que não quer dizer só exercício físico. Atividade física. Então, o fato de eu levantar, andar de escada, eu mando texto geralmente em pé. As pessoas que gostam de áudio, eu gosto porque eu posso fazer andando. Não precisa ficar... Ainda mais agora que a gente está sem a pista lá do clube. Eu adorava ir para a pista porque eu podia fazer texto andando. Agora não dá, então... Enfim. Movimento, qualquer movimento... ajuda. Limpar a casa, que seja, né? Jardinagem. Cuidar das plantas, eu ia falar agora. Cuidar das plantas. Tudo que você movimenta seu corpo é considerado atividade física. Então, esse é um dos pilares. Ficar em pé já sai do sedentarismo, você sabe disso. Mas qualquer atividade. Então, atividade física, lógico que vai desde o sedentarismo até a alta performance. Segundo pilar bastante importante, talvez seja o primeiro mais importante, eu vou puxar a sardinha aqui, que é o manejo do estresse. O que é manejo do estresse? É você manter o estresse dentro de um limite tolerável. Porque estresse existe. Não existe. Eu acredito que não existe vida sem estresse. E o estresse nem sempre é ruim. Na verdade, ele é bom, né? Ele pode ser bom. Se a gente não faz as coisas. Ele pode ser bom para você te colocar em desafios e colocar incentivos. Mas ele precisa ser manejado para ele não passar. Eu gosto de dizer que o estresse ele vai do verde para o amarelo, para o laranja, para o vermelho.
Uhum. Eu acho que uma faixa saudável é no amarelo. Verde, quase ninguém vive uma vida sem estresse, assim, tá tudo legal. Tal. Mas daí essa pessoa é chata a vida também, dela. né? Não é possível. Então, é legal manter o estresse manejado. E a meditação ajuda, tem várias práticas que ajudam. A atividade física ajuda. Então, a meditação que eu tanto prezo entra perfeitamente no manejo do estresse, embora não seja só manejo de estresse. A gente falou de tanta coisa aqui da meditação, da espiritualidade, contato com o desconhecido, né? Falar, serve para manejo de estresse? Serve. Não é só isso, mas serve. Terceiro pilar, nutrição. A gente não vai abrir esse assunto aqui, porque senão não tem fim, é uma controvérsia atrás de outra, mas o Colégio Americano de Estilo de Vida, ele preconiza plant-based. Quanto mais plantas, melhor. A gente teve um podcast aqui com a Vânia Assali, falando sobre medicina e estilo de vida. Então, assim, ela falou muito sobre esse assunto. É isso. Aí vem manejo de substâncias. Tabaco, álcool e outras drogas. Então, esse é um quarto pilar. Aí vem um quinto pilar bastante importante também, que é relacionamentos. Nossa vida, somos seres sociáveis. A gente precisa estar em contexto social. Embora muitas coisas a gente pode fazer sozinho, ainda mais cada vez mais com essas questões todas de smartphones e tal, você consegue resolver um monte de coisa, mas fundamental. Quando você fala em relacionamento, é pessoal mesmo. Aí não ficar virtual. Então, né? aí vamos abrir essa conversa breve por conta do nosso tempo. Tem o relacionamento interpessoal. Sim. Intrapessoal, você com você mesmo, o seu relacionamento com as pessoas próximas, o seu relacionamento com as pessoas menos próximas, com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu país, com o planeta, com os animais, com os seus pets e com seus animais. Então é muito abrangente. E incrivelmente os estudos mostram que, sabe quando você, bom dia, dá um sorriso, mesmo que você não conheça, ou se você pode chamar o porteiro do seu prédio pelo nome, ele te responde pelo nome. Isso tudo faz você sentir pertencimento. Breves trocas de olhares e sorrisos já ajudam muito a nossa qualidade da nossa vida. E aí, sono. Sono é fundamental e cada vez mais a gente tem visto as evidências da importância do sono e estamos cada vez mais respeitando o pilar do sono de maneira acadêmica. O sono é a maneira mais eficiente de cuidar da saúde gratuitamente. Precisamos cuidar do sono. E é o que a gente menos dá importância, né? Porque a gente quer fazer tanta coisa que a gente vai tirar de onde? Do sono. Não tem nada melhor para a nossa saúde física e mental do que o sono restaurador. Dá trabalho, mas também tem várias questões, nós não vamos abordar isso aqui hoje. Mas... E o legal, né, quando a gente fala de medicina do estilo de vida, meninas, né? Se vocês olharem assim, superficialmente mesmo, né? Uma coisa ajuda a outra. Sim. Então, o exercício ajuda no manejo de estresse, né? E ajuda no sono, que a alimentação também vai ajudar no manejo de estresse, no sono e na atividade física, e vice-versa. Né? E vai ajudar também no controle e manejo das substâncias, que vai ajudar. Sim. Então, assim, uma coisa está interligada à outra. Sim. E aí eu brinco, né? Eu falo com as alunas assim, que a gente às vezes não precisa ficar pensando em todas essas coisas, mas a gente pode escolher uma. Sim. Que seja mais fácil pra gente. E na hora que a gente começar a fazer ela, e, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tinha o exercício, uma alimentação, né? Mas quando você começa a fazer exercício, você já fala, não vou comer tão mal assim, né? Deixa eu melhorar minha alimentação. Eu tô estressado, mas eu comecei a fazer exercício, tô me sentindo melhor, meu sono tá melhorando. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Sim, são totalmente ligados. A gente não inventou nenhuma roda, né? Exato. Isso já, né? Tantas e tantas pessoas falam disso. As famosas Blue Zones. O Colégio Americano se pautou muito nas Blue Zones para estabelecer os critérios. Você pode explicar rapidinho para as minhas que são as Blue Zones, porque nem todo mundo sabe. As Blue Zones são, curiosamente, alguns lugares do mundo onde... Você sabe como surgiu o nome da Não, Blue eu Zone? não sei como surgiu o nome. Os caras viram aonde tinham mais pessoas centenárias no mundo. Sim.
E aí um cidadão colocou um alfinetinho azul em cada uma dessas 6 áreas. Aleatoriamente, e aí virou Blue Zones. Mas tem muita coisa na literatura que são locais onde as pessoas vivem mais e melhor. E aí foram estudar e viram que elas vivem mais e melhor por várias questões, sobretudo isso que a gente está falando, de propósito de estar em uma comunidade, de você comer um pouco melhor, de você se manter ativo fisicamente, de manejar o estresse, seja lá como for, e assim por diante. Por que eu acho, Polly, já que o nosso tema hoje principal, né, eu brinquei com a Polly e falei, o que a gente vai falar? A gente vai falar de beach tênis, de polo aquático, de radiologia, de meditação, de estilo de vida. Já que o nosso tema principal, provocado por vocês, principalmente por você, foi a meditação, eu acho que desses pilares todos, o manejo de estresse tem um valor central. Não vou dizer qual é a melhor estratégia para manejar o estresse, mas muitas vezes as pessoas não conseguem engajar num hábito mais saudável porque está sobrecarregado. Sim. Então eu acho que o manejo de estresse todos eles estão muito ligados, mas eu gosto de dar ênfase merecida para o manejo de estresse, porque o estresse manejado, ele sob controle, vamos dizer assim, facilita a pessoa a sair do sedentarismo, facilita a pessoa a dormir um pouco melhor, a cuidar mais do sono, porque é um cuidado, assim como a alimentação e tudo mais. Maravilha. Pô, tem mais um tempinho aí? Tem mais 2 perguntas muito boas aqui, gente. Pergunta 1. Existe alguma relação, né, da prática meditativa com energia sexual? Pergunta das alunas. Boa pergunta. Vamos lá. Eu vou explicar porque é importante essa questão. O Kundalini Yoga está passando por uma revolução. O Kundalini ou todas não, as... Não, Kundalini Yoga. Por várias questões que a gente não vai ter tempo de discorrer aqui. Mas eu já te disse, né? Eu venho pela parte acadêmica. Então, eu primeiro experimentei, vi que funcionava em mim. Segundo, a gente fez muita pesquisa, vi que tinham evidências. E aí, então, eu venho desse lugar. Uhum. Mas a gente está passando por um processo todo de repensar tudo que foi trazido, como foi trazido. E vem coisa boa pela frente. Mas Kundalini, a palavra Kundalini, ela no mínimo é complexa. E aí vira uma bagunça por conta da energia sexual. E aí tem o tantrismo, sim, porque as meditações, tem meditações tântricas. Eu vou tentar esclarecer da seguinte maneira. Kundalini não quer dizer energia sexual, quer dizer energia vital. Energia vital. Lógico que passa pela energia sexual. E o tantrismo da meditação que a gente usa é o tantrismo branco. Tem uma diferença. O sexo tântrico, que muitas pessoas praticam e nada a declarar, acho que é interessante. Por que tem essa questão do sexo tântrico? Até onde entendo, eu não sou nenhum estudioso do sexo tântrico. Mas se confunde muito por conta disso. O tantrismo vermelho, que é o sexo tântrico, até onde eu sei, eles pretendem, o praticante do sexo tântrico pretende prolongar o tempo do orgasmo o máximo de tempo possível. E durante o orgasmo é uma sensação de conexão total, porque você não está pensando na conta do supermercado, você não está pensando em buscar o filho na escola. Você está focado. Focado naquilo. Né? Isso é super positivo. Trazendo para a prática da meditação tântrica que a gente usa, é o tantrismo branco, que é atingir esse estado pela meditação. Então, embora exista essa confusão, não é uma prática... Os meios são diferentes. Os meios são diferentes. Entendi. Então, se as pessoas estão procurando o Kundalini Yoga que a gente propõe, buscando o sexo tântrico, está buscando um lugar errado. Tá. A gente faz o tantrismo branco, que é através da meditação, aí usando mantras, usando respirações, que eu já falei aqui hoje. É uma pergunta muito pertinente. Legal. E eu já respondi essa. Imagina quantas vezes em 20 anos eu não respondi essa pergunta. Muito bem, por sinal, de forma muito didática, né? E cadê aqui a outra? Tava muito boa. Claro. Se a gente, né, se você pudesse... Pensando ali, até a forma como você começou, né? Para o pessoal que está ouvindo a gente, para quem nunca teve experiência com meditação,
eu queria saber, assim, por onde começar? Como começar, sabe? Sei. E qual o pré-requisito precisaria ou Então. não? Porque tem gente que acha que tem que ter flexibilidade, acha que já Então. tem que ser zen, entre aspas, né? Enfim. É ótima essa pergunta. Difícil de responder, mas qualquer um pode meditar. Qualquer um é capaz de meditar. Ponto. Qualquer um. Imagina vocês que muitas vezes a gente levou a meditação para dentro do hospital. E às vezes a pessoa está acamada. E é possível fazer. Uma técnica respiratória, entoar um mantra. Só para dar um exemplo, mas é possível. Não precisa estar sentado em posição de lótus, sentado numa cadeira muitas vezes, confortavelmente. Eu tenho alunas de mais de 80 anos que fazem muito bem a prática. Segundo, eu acho que precisa experimentar. Se você vai escolher um carro, é legal você olhar o carro, ver se seu budget pode comprar aquele carro. Se você fazer gosta, um test drive. fazer um test drive. Eu acho que a meditação tem tantas linhas que precisa experimentar. Alguma vai dar match. Uhum, legal. Né? Eu acho que não dá para dizer uma é melhor que a outra. Eu acho que para cada uma prática é melhor que a outra. Tem muita gente que se dá bem com mindfulness, tem um monte de aplicativo. Tem muita gente que se dá bem com técnicas de mantra, com meditação transcendental. Eu mesmo fiz meditação transcendental lá umas 4, 5 vidas atrás, na década de 90. E eu me identifiquei com Kundalini Yoga por conta do que eu já contei aqui hoje. É sistematizado, é estruturado, usa mantra, eu gosto de mantra, e para mim foi ótimo. Tem gente cientificamente... tudo que a gente estudou mostrou que funciona de maneira acadêmica. Então, assim, experimente técnicas de respiração, técnicas de meditação, tem muita coisa disponível. Muito legal. Inclusive, nos nossos treinos, no final, a gente faz um mindfulness de 3 minutos. E as alunas acham que elas mandam mensagem falando assim, gente, é maravilhoso isso aqui e tal, muito bom. E esse mindfulness, eu fiz um teste, né, quando, né, que estava criando aí o programa e a plataforma, e aumentar a adesão delas ao treino. Sim. Olha que louco. Olha que legal. Então, você que pula o mindfulness, fala, não quero fazer esse negócio, que faça, porque aumenta... A gente já tem dados mostrando que aumenta a consistência nos treinos. Olha que legal. Entendeu? Parabéns. Então, e é uma coisa bem simples, assim, né? Sim. Longe de ser... Respira. Né? Respirar, presta atenção no seu corpo, logo que você acabou o exercício, presta atenção no que está acontecendo ali naquele momento. Atenção plena. Exato. E é muito legal, né? Porque o feedback, assim, é imediato eu acho que a percepção que a pessoa também tem do exercício, né? A pessoa que está começando, às vezes a pessoa sempre teve um preconceito com o exercício, acha que, eu não vou conseguir, né? Assim como a meditação, né? E aí ela, olha, eu consegui, o meu coração tá assim, o meu corpo tá assado, né? Então, a pessoa percebe o que acontece com ela durante o exercício também, então eu acho que é bem legal. Estamos chegando ao final, Rodrigo, muito obrigada. Eu queria fechar aqui, né, deixando a palavra com você, né, recado que você quiser dar para as nossas ouvintes, para as nossas alunas aqui também, né, falar um pouquinho do Inera, né, que a gente não falou. Legal. Contar aqui um pouquinho e onde elas podem encontrar você, conteúdos, podem acessar você, ou, né, fazer uma prática meditativa, enfim. Legal. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Eu adoro falar do tema. É uma super alegria estar aqui contigo e com todas vocês. A gente está, como eu disse, eu estou na fase de lua de mel com a medicina do estilo de vida. A gente está para lançar ainda nos próximos meses o Inera, que é a nossa plataforma de medicina do estilo de vida. Já tem um site ainda em elaboração, inerahealth.com. E o meu Instagram, eu sou bem ruim do Instagram, gente, mas o meu Instagram é KYogaMed. K de Kundalini, Yoga Med. Yoga com I? Com Y. KYOGAMED. KYogaMed. K de Kundalini, Yoga, Med de meditação, de medicina. Vamos deixar aqui na descrição.
Tá bom aí, galera. E eu gostaria de finalizar assim, faça o que for possível, que caiba, mas pare um pouquinho, respire. Autocuidado, acho que é um termo que não é um palavrão, gente. Autocuidado é uma coisa bastante importante, ainda mais para essa vida louca que a gente está vivendo e para a fase de vida que a gente está vivendo. Qual era a frase que você falou? A frase da Slay é: autocuidado não quer dizer eu primeiro, quer dizer eu também. Eu ficaria por aí. Já vou adotar, gente. Eu vou parafrasear ela também. Obrigado. Obrigada, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Já curtam aqui, se inscrevam no canal. Tem podcast pra vocês aqui. A cada 15 dias a gente tem um episódio novo. Então já comenta, compartilha, divulga aí. Vamos deixar todo mundo ali com mais conhecimento, autoconhecimento, né? Que isso vai ajudar você também na tua casa, né? Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.